É importante nós tratarmos sobre câncer de pele porque existe, vamos dizer assim, um tabu muito grande na população em relação a câncer de pele. Existem alguns tipos de câncer de pele e o paciente, a população de maneira em geral, deve ser conscientizada sobre a gravidade dessas lesões e como elas podem ser perfeitamente evitadas, extirpadas e curadas. Existem pintas na pele congênitas, ou seja, a pessoa nasce com essas pintas. E existem as pintas adquiridas. Normalmente, as pintas adquiridas são secundárias às exposições solares diárias. Cada pessoa nasce com, vamos dizer assim, com um certo número de horas de sol que ela pode tomar na vida, dependendo da cor de pele. Então, por exemplo, você nasceu com... Você poderia tomar, por exemplo, 2.000, 3.000 horas de sol na vida, porque você tem a pele bem clarinha. Eu, como tenho uma pele um pouco mais escura, eu poderia tomar 10, 15, 20.000 horas. Então, o que as pessoas devem saber é que os efeitos dos raios solares na pele são cumulativos, como se fosse uma caixa d'água se enchendo de água progressivamente. A partir desse momento, as pintas vão aparecendo. Os sinais mais comuns para nós sabermos se uma pinta tem uma chance de ser um câncer de pele, nós estamos falando de pintas, lesões pretas, pigmentadas, tá? Normalmente, as lesões pigmentadas ou escuras, malignas, elas têm 4 características básicas que as definem como malignas. A primeira é a assimetria, ou seja, quando você faz um corte imaginário na pinta, você vê que um lado é diferente do outro. O segundo são bordas irregulares, tá? Então a borda dela é toda borradinha. Um terceiro sinal importante que deve ser avaliado são as variações de cor na mesma pinta. E um último fator a ser avaliado é o tamanho. Diâmetro maior de 6 milímetros são lesões que devem chamar a atenção ao dermatologista, ok? Diâmetro de 6 milímetros, vamos dizer assim, é o diâmetro de um lápis. Então, esses são os 4 fatores que o dermatologista avalia quando ele vai analisar uma pinta em relação à malignidade. Isso que nós acabamos de explicar é o sistema conhecido na dermatologia como ABCD, que os pacientes podem até memorizar. O A significa assimetria da pinta, B, bordas borradas e irregulares, C, variação de cor e D, diâmetro maior que 6 milímetros. O sistema ABCD serve para a gente detectar os fatores de risco, porque teoricamente, uma pessoa pode vir com 200, 300, 400 pintas e faria-se necessário a gente remover todas as pintas, tá? Então, quando a gente usa o sistema ABCD, nós estamos detectando quais são as pintas que têm o maior risco de serem malignas. Existem centenas de tipos de câncer de pele, mas para um efeito didático, a gente vai separar em 3 tipos de cânceres de pele. Na verdade, os cânceres de pele mais frequentes são os epiteliomas basoespinocelulares, tá? Que normalmente têm uma malignidade local, tá? Então, para tranquilizar a população, os epiteliomas basocelulares às vezes eles são sangrantes numa fase um pouco mais tardia. No início, eles se assemelham a pequenas bolinhas de água. E os tumores espinocelulares, eles têm um padrão morfológico diverso e eles, às vezes, eles se assemelham a pequenas verrugas de pele. Um tipo raro de câncer de pele, que é o que você costuma chamar de pinta aqui na entrevista, tá? São os melanomas. Ele é raro, mas ele está sendo inserido aqui porque ele
é o que mata mesmo. Falso, o câncer de pele, quando não diagnosticado precocemente e não tratado de forma correta, ele pode matar. Por que o câncer de pele pode matar? Existe uma linhagem de tipo de câncer de pele chamado de melanoma. O melanoma é um dos cânceres que tem uma infiltração e uma disseminação mais imprevisíveis na medicina, ok? Então, dependendo da imunidade do paciente, do padrão de infiltração e da localização da lesão, o câncer de pele pode perfeitamente matar. Por isso, é fundamental que o paciente tenha noção dessa situação e procure o dermatologista periodicamente, assim que ele visualizar uma lesão de crescimento rápido, uma lesão sangrante ou uma lesão pigmentada de aparecimento súbito ou progressivo. Os cânceres de pele são mais frequentes em homens porque o homem se expõe mais ao sol. O homem, ele não tem os cuidados que as mulheres têm em relação ao uso de filtros solares. Os fatores de risco para o câncer de pele são, sem dúvida nenhuma, as exposições solares, especialmente se realizadas sem filtros solares, e o tipo de cor de pele. Basicamente são esses os fatores de risco. Então, se um paciente ele tem uma pele muito clara, ele já deve saber que ele deve usar um filtro de elevado FPS. O que é FPS? Fator de proteção solar. E ele deve se expor ao mínimo ao sol. Ele deve mudar o seu comportamento, o seu padrão de vida para se expor ao sol ao mínimo. As pessoas de pele clara devem saber que mesmo usando um filtro solar de elevado FPS, elas podem se queimar. O FPS elevado, ou seja, o fator de proteção elevado do filtro solar, muitas vezes dá uma falsa sensação de segurança e o paciente abusa na exposição solar. O tipo de pele, ou seja, pessoas que têm pele mais clara, tem chance sim de ter mais câncer de pele. Uma pessoa que tem um fototipo mais elevado, o que é um fototipo mais elevado? Uma pessoa de pele igual a minha, uma pessoa mais escura, ela pode até não usar um filtro solar, tá? Ou usar um filtro solar de baixo FPS. Pode ser um fator de proteção solar 10, 15 ou 20. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é o exame clínico do dermatologista. O dermatologista, ele tem treinamento suficiente para identificar se uma lesão é de risco ou não. No entanto, já existe um equipamento chamado dermatoscópio, que nada mais, nada menos que é uma lupa poderosa e ele consegue analisar com mais detalhes a pinta. Então, através do dermatoscópio, do mapeamento, ele faz um mapeamento corporal e ele consegue remover de 300 lesões, 2 ou 3 pintas altamente suspeitas. E ele vai lá e ele analisa, muitas vezes são lesões que são pré-cânceres ou cânceres. Então, é importante o paciente ir no dermatologista para fazer a avaliação rotineira, porque o dermatologista ele faz uma análise mais completa do paciente. Então, ele analisa as orelhas, porque normalmente o paciente não tem acesso a elas. Ele pode analisar o couro cabeludo, ele pode analisar a borda dos olhos, tá? As pálpebras inferiores. O nariz é uma importante área para ser analisada, porque a remoção de lesões do nariz é um pouco mais complexa.
Então, o dermatologista, muitas vezes, dependendo do paciente, ele analisa o paciente somente com as roupas íntimas. Então, ele faz uma avaliação completa da pele. Existe câncer de pele nas palmas e plantas, ok? Então, o dermatologista, ele está atento a esses sinais, ele tem o olho treinado para isso, e na própria consulta ele vai falar para o paciente, você precisa vir aqui de 3 em 3 meses, de ano em ano, de 2 em 2 anos, ou você não tem risco de câncer de pele, tá? Então o dermatologista, ele tem esse treinamento para passar a devida segurança ao paciente. Eu escolhi ser médico, na verdade foi por um acidente, porque eu tinha feito curso técnico de eletrônica, e eu não tinha gostado de eletrônica. E eu, como adolescente, eu pensei da seguinte forma, eu vou fazer qualquer coisa, menos ser técnico em eletrônica ou mecânica. E eu escolhi medicina, talvez fosse por um acidente, tá? E eu fiz a faculdade, e eu adorei realmente o curso de medicina. Em seguida, após conhecer a medicina como um todo, eu gostei mais da dermatologia. A minha trajetória pela dermatologia foi longa, inclusive eu morei 1 ano em um hospital de hanseníase e foi lá que eu conheci a minha esposa, tá? Dermatologista também, e nós começamos a prática dermatológica na hanseníase. A minha paixão pela hanseníase, tá? Antigamente conhecida como lepra, se deveu pelo fato que o dermatologista que tem uma visão profunda dessa doença, ele conhece metade da dermatologia. Por quê? Porque a hanseníase, ela simula uma série de padrões das demais doenças. Você começa a ter noção de ortopedia, de oftalmologia, de reações na pele ao bacilo, que simula outras reações alérgicas, urticariformes. Você começa a trabalhar muito com doenças infectoparasitárias. Então, é um campo muito interessante para o aluno e para o recém-formado de medicina começar na prática da dermatologia. O que é estar de bem comigo? Eu recentemente ouvi uma frase de Hipócrates sobre o que é a felicidade. Felicidade é você fazer o que você sabe fazer de melhor. É você praticar o virtuosismo. Para mim, isso é felicidade. Para mim, isso é estar bem comigo mesmo.